Eu estava dizendo antes que, raciocina comigo, ainda que as diárias para viagem não ultrapassem 50% do salário contratual, eu tenho a seguinte situação. Pensa na fraude, pensa naquele lado criativo do ser humano. Eu pago um valor a título de diárias para viagem para o meu empregado. Só que ele não viaja. Rodolfo, então isso é o quê? Isso é um salário mascarado. É uma parcela dissimulada também. Eu estou dissimulando as diárias para viagem. Estou as travestindo de indenização, mas no fundo, salário. Lembra lá da simulação do negócio jurídico, que mesmo raciocínio. Retiro a dissimulação e verifico a realidade. Tudo bem? Tranquilo. Este preceito não encerra uma presunção absoluta. Como assim? O preceito da CLT de ultrapassar 50% do salário contratual, ou seja, o preceito da CLT de nós temos um valor que ultrapassa 50% do salário contratual, e aí automaticamente ele ser de natureza salarial, ele não é uma presunção absoluta. Eu posso ter um caso empregado que receba um valor maior que 50% do salário contratual, porque ele viaja muito, não há problema nenhum. Tá? Mas isso vai ter que ser objeto de prova. Tá? E aí eu coloquei, essa presunção ela é relativa e não absoluta, a fim de realizar uma distribuição equitativa do ônus da prova acerca da matéria. O empregador vai ter que trazer os comprovantes das viagens que ele fez, para verificar se realmente isso era um ressarcimento de uma despesa ou não. Voltando para o slide. Nós temos aí duas súmulas importantes sobre esse tema. Uma dica sempre para você, meu amiguinho. Na sua CLT, se você tem uma CLT já com remissão, beleza, mas se a sua CLT não faz remissão a essas duas súmulas, é importante você fazer uma pequena remissão. As súmulas 101 e 318. A súmula 101 diz, integra um salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que exceda 50% do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens. Súmula 318. Tratando-se de empregado mensalista, a integração das diárias no salário deve ser feita tomando por base o salário mensal por ele percebido, e não o valor do dia de salário, somente sendo devida à referida integração quando o valor das diárias no mês for superior à metade do salário mensal. É aquilo que eu expliquei. Se o camarada recebe salário mensal, ou seja, se ele é mensalista, você vai considerar o valor total no mês. Tranquilo? Show de bola. Agora a gente vai ver as parcelas que não possuem natureza salarial. Não são salário. E aí, quando a gente separa o joio do trigo, fica muito mais fácil da gente fazer questões de prova, de entender e raciocinar. E até mesmo, por exemplo, na OAB, você saber como pedir. Por exemplo, você não, deixa eu ver aqui, você não vai pedir pagamento da participação nos lucros e resultados e seus devidos reflexos sobre férias, 13º, etc. Porque a participação nos lucros e resultados não possui natureza salarial. Tranquilo? Isso, inclusive, já foi cobrado de prova. Tá? Então, vamos lá. As parcelas não salariais são aquelas pagas pelo empregador ou empregado sem intuito contraprestativo, não integrando o salário contratual do obreiro. Não produzem ainda o chamado efeito expansionista circular próprio aos salários. Aos salários. Tranquilo. E quais são essas parcelas? Nós vamos ver agora. Volta aqui antes para mim. Rodolfo, por que você voltou? Porque eu quero te explicar o que é indenização. Indenização Você fala indenização, toda vez que você fala acerca da indenização, ou de uma indenização, vamos colocar assim, você deve estar pensando em uma dessas três situações que eu vou te explicar agora. Ressarcimento de uma despesa, não fruição de um direito, ou violação de uma garantia jurídica. Vamos lá? O empregado viajou. Ele vai ter uma despesa. Eu vou ter que ressarci-lo. Diárias para a viagem. O empregado
sofreu uma ofensa na sua honra, na sua imagem. O empregador o ofendeu, palavras de baixo calão. Violação de uma garantia jurídica, violação à imagem, honra. Gera o quê? Dano moral. A indenização por dano moral tem natureza indenizatória. O empregado tinha direito a usufruir das suas férias, porém não as usufruiu. O empregador, o que ele faz? Ele as remunera em dobro, porque não houve a fruição do direito a férias. A dobra de férias possui natureza indenizatória. Então eu falei de diários para viagem, dobra de férias e indenização por dano moral. Vamos voltar para o slide? É aquilo que eu acabei de explicar. Tá? Vamos lá, voltando. Isso. Tempo, então, parcela de natureza indenizatória. Tempo, finalidade e ressarcimento de despesas da não fruição de direito ou da violação à garantia jurídica. Exemplo: diários para viagem, ajudas de custo, vale transporte, férias indenizadas, aviso prévio indenizado, o próprio FGTS. Indenização substitutiva do segundo-desemprego. Olha como é que ele diz, indenização substitutiva. Porque o empregado tinha direito a usufruir do seguro-desemprego, porém, como ele não teve acesso, normalmente, acontece muito, o empregador não entregar o termo de rescisão do contrato de trabalho e a comunicação de dispensa, ele não usufruiu do direito. Como ele não usufruiu, eu vou o quê? Indenizá-lo. Por isso que a gente usa essa expressão. Indenizações por dano moral e material. Indenização por ruptura contratual incentivada. Indenização convencional ou normativa por dispensa injustificada, etc. Poderia incluir aí também aquela indenização do FGTS. Eu costumo utilizar a expressão indenização compensatória do FGTS. Indenização compensatória do FGTS. Tá? Por que eu falo indenização compensatória? É aquela multa, Rodolfo, de 40%? É. Só que eu utilizo a expressão indenização compensatória porque aquela ali é uma indenização para compensar a perda do emprego. Ou seja, o empregado perdeu o emprego, eu estou compensando a perda do emprego. Tudo bem? Tranquilo e tal. B. Parcelas instrumentais. São as utilidades fornecidas pelo empregador ao empregado para a execução ou aperfeiçoamento do trabalho contratado. São ofertados para o trabalho, não possuindo caráter contraprestativo. É uma classificação, é uma forma de explicar que todo professor de direito de trabalho fala. E eu não vou fugir à regra. Volta aqui para mim. Existem parcelas que são fornecidas para o trabalho. Ou seja, são instrumentos fornecidos pelo empregador. Exemplo, equipamento de proteção individual, uniforme. São parcelas fornecidas, são utilidades fornecidas, para a realização do trabalho. Entretanto, existem parcelas que são ou utilidades fornecidas pelo trabalho realizado com o intuito contraprestativo. Tá? Para o trabalho e pelo trabalho. Tá bom? Voltar para o slide. São ofertados para o trabalho não possuído caráter contraprestativo. E aí, é o seguinte. Eu coloquei aí para você. Vide o artigo 458, parágrafo 2º, inciso 1. Eu quero que você preste muita atenção aqui. O artigo 458, caput, ele fala daquelas utilidades que possuem natureza salarial. São chamados salário in natura, ou parcelas in natura. O que eu estou dizendo é o seguinte, o parágrafo 2º, inciso 1, ele traz exemplos de parcelas que não possuem natureza salarial, e sim natureza, a gente chama de instrumental, não são salário. Tá? Mas preste muita atenção, não é apenas o 458, parágrafo 2º, inciso 1, são todos os incisos do artigo 458, parágrafo 2º. Mas por fim a gente vai ver, inclusive a inclusão do Vale Cultura, uma inclusão recente, no rol do 458, parágrafo 2º, daquele chamado Vale Cultura, que é um valor que o empregado recebe para ter acesso a teatro, cinema, né, outras formas de dar eficácia àquele direito fundamental ao lazer. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Mantenha aí no slide. Aí eu coloquei para você aí embaixo.
existem utilidades que, embora não tenham essa natureza instrumental, não foram consideradas salário por vontade do legislador. Como assim? A gente vai ver aqui dos incisos 2 a 7 do artigo 458, parágrafo 2º, você tem um rol de parcelas que você poderia muito bem considerar como salário. São utilidades que são fornecidas não para o aperfeiçoamento do trabalho, mas que revesteriam um intuito contraprestativo. Contudo, o legislador não quis incluir essas parcelas no rol de parcelas de natureza salarial, porque você teria o quê? O aumento do encargo. Lembra do efeito expansionista circular do salário. Você teria repercussões de inúmeras parcelas, o que, para a classe empresarial, ia ser objeto de extrema reclamação. Nossa, eu vou ter mais encargos ainda, porque se eu fornecer, eu vou ter que repercutir, calcular, recolher, etc. Exatamente. Tá? Então, foi uma opção legislativa. Os incisos 2 a 7, apesar que agora você também tem esses 8, que é o do Vale Cultura, é um rol de parcelas que, por opção legislativa, não integram o salário. E aí eu coloquei como exemplos: educação, transporte, assistência médica, seguros e previdência privada. A finalidade foi o fomento da concessão destas vantagens pelo empregador. E aí é muito importante, volta aqui para mim. Você é um dos artigos que mais cai em prova. Seja prova, seja exame de ordem, seja concursos públicos em geral. Tá? Maior incidência. Nesse tema salário e remuneração, é o tema que mais cai. Tá? Então, toma muito cuidado com esse artigo 458, parágrafo 2º, 458 como um todo, mas principalmente o parágrafo 2º e incisos. Esse é um tema de extrema incidência em concursos públicos e exames de ordem. C. Vamos continuar no slide. Que a gente vai ver uma outra forma de parcela, uma outra parcela que não possui natureza salarial. Parcelas de direito intelectual. São aquelas inerentes a direito específico do empregado, adquirido ao longo do contrato de trabalho, mas que não se comunicam com o seu salário. Exemplo: direitos autorais, direitos de propriedade industrial e todos os direitos de propriedade em geral. Tá? Então, não são salário. Direitos autorais, direitos de propriedade industrial e todos os direitos de propriedade em geral. Tudo bem? E mais uma. Já tinha adiantado para você. A participação nos lucros e resultados. Vem aqui para mim. Volta aqui para mim. Volta do slide para mim. Obrigado. O que acontece aqui? Antes da edição da Constituição Federal de 88, a participação nos lucros e resultados possuía natureza salarial. Existia uma súmula do TST, súmula 251, que dizia que a participação nos lucros e resultados integrava o complexo salarial. Contudo, com o advento do texto constitucional de 88, o artigo 7º, inciso 11, e ainda o artigo 3º da Lei 10.101 de 2000, que é a lei que regulamenta de maneira infraconstitucional a participação nos lucros e resultados, eles deixaram de maneira expressa, de maneira clara, que não se inclui no salário, não integra o salário ou o complexo salarial. Agora você já sabe, você já pode falar bonitinho, você aprendeu o complexo salarial, que a participação nos lucros e resultados não possui natureza salarial, não integra o complexo salarial. Tá bom? Tudo bem? Beleza. Então, tá para o slide. As participações nos lucros da empresa pelo empregado não possuem natureza salarial, nos termos do artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal de 88, e 3º da Lei 10.101 de 2000. Cancelamento da súmula 251, que eu coloquei aí, que dizia o contrário, que habitualmente paga, possui natureza salarial. É também um tema que sempre cobrado em prova, tá? E aí um detalhe, só uma observação importante. A participação dos lucros e resultados, por ser uma parcela que não compõe o salário contratual, ela não sofre incidência de recolhimento do FGTS e INSS, mas possui incidência do imposto de renda. Tá?
Tem uma forma de isenção recentemente editada, se não estou enganado, até R$6.000, a participação de lucros e resultados não sofre incidência de imposto de renda. Tá? Mas, mesmo assim, essa parcela não integra o salário contratual para os devidos fins. Tudo bem? Uma outra hipótese de parcelas que não possuem natureza salarial, e é uma que sempre deixa o professor de direito do trabalho em situação complicada, que são as parcelas previdenciárias. Por que isso? Só você prestar atenção. Já ouviu falar, já tem ouvido falar, em salário família, em salário maternidade. Pô, legal, salário. É salário, Rodolfo? Não é salário. Apesar de utilizar a expressão salário maternidade, apesar de utilizar a palavra salário, não são salário, são benefícios previdenciários. Salário família e salário maternidade não são salários, são benefícios previdenciários. E a lei previdenciária prevê que a possibilidade do empregador fornecer aquele valor, principalmente o salário maternidade, e compensar quando for recolher a contribuição previdenciária perante a União Federal. Ainda assim, não são salário. Tá? Ou seja, ainda que o empregador faça esse pagamento de forma de compensação, não integra o salário contratual àquela parcela. Claro? Coloquei aí. São aquelas oriundas da Previdência Social. E pagas ao empregado através do empregador. E aquelas pagas por ente das previdências privadas sob a garantia do empregador. Tá? Não possui natureza salarial. Tá? F. E aí, aquela que eu já tinha te explicado. Parcelas pagas por terceiro. São aquelas pagas ao empregado por terceiros no contexto da relação de emprego. Exemplo, gorjetas, súmula 354, natureza meramente remuneratória. Tranquilo? Show de bola. Vamos seguir. Modalidades de parcelas salariais. Agora a gente vai ver rapidamente, eu não tenho como entrar tanto no mérito, infelizmente. Mas a gente vai tentar, resumidamente, trabalhar com algumas observações importantes acerca das parcelas que compõem o salário. Tá? Até para você poder entender um pouquinho de cada uma delas. Vamos lá, a primeira. Salário básico. Salário básico é aquela contraprestação fixa. Então, eu coloquei aí. Aquela parte fixa que o empregado recebe. E, repetindo o que eu havia dito anteriormente, se esse valor fixo, essa parte fixa mínima, que o empregado recebe, for fixada, por exemplo, o salário mínimo, o empregado recebe o salário mínimo, então o salário base dele é o salário mínimo. Se ele recebe uma contraprestação fixa, estipulada, através de lei, será chamado de salário profissional. Acontece muito com o médico, com o enfermeiro, com o engenheiro. Tá bom? Tudo bem. E se essa parcela for fixada através de convenção a acordo coletivo, ela será denominada de salário normativo. Ah, professor, é o tal do piso? É piso, meu filho, mas piso fica complicado, porque piso é onde você pisa. Então, eu sou meio avesso à questão de falar piso. Sou favorável a chamar de salário normativo mesmo. Então, eu sou chato, eu sei, eu tinha que ter algum defeito, né? Estou brincando. Então, coloquei aí. Salário básico. É a contraprestação salarial fixa, principal paga pelo empregador ao empregado. Submete-se à regra da periodicidade máxima mensal. É aquela regrinha que diz: o salário pode ser instituído por dia, semana, mês, mas deverá ser pago no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente. Está no 459. Possibilidade de pagamento: salário variável, assegurada a garantia do mínimo mensal. Artigo 7º, inciso 7. É aquela questão: se o empregado recebe salário variável, esse salário variável não pode ser inferior a um salário mínimo. Isso está no artigo 7º, inciso 7 da Constituição Federal. É o caso dos comissionistas puros. Eu já vou te explicar logo isso. Vem aqui para o quadro. Existem duas formas de pagamento de comissões. Eu posso pagar o meu comissionista
de maneira pura, é o chamado comissionista puro, ele só recebe comissões. Então, aí você vai ter que respeitar o quê? Artigo 7º, inciso 7. Mas eu também tenho comissionista, eu vou falar, eu sou carioca, né? Eu sou nascido e criado em Niterói, minha querida terrinha. Mas eu não posso puxar muito o S, né? Que o carioca fala S, som de X, né? Misto, né? Misto, não misto quente, não. Falar misto, né? É menorzinho. Então, o comissionista misto, ele recebe uma parte. Então, vou colocar fixo mais comissões. Normalmente, já é assegurado o artigo 7º, inciso 7 para ele. Por quê? Normalmente ele recebe uma parte fixa que já ultrapassa o salário mínimo. Então, ele não vai receber valor inferior no todo ao salário mínimo. Tá? Como assim? Ele recebe, por exemplo, R$700 mais comissões. Tá? E aí, só vou te explicar logo isso. O texto constitucional diz assim: irredutibilidade salarial, salvo convenção ou acordo coletivo. Rodolfo, como é que eu posso reduzir o salário desses camaradas? Simples assim. Ele recebia só comissões. Então, ele recebia 10% sobre o valor de cada venda. Vamos reduzir o salário dele? Simples. Em vez de ele receber 10% sobre o valor de cada venda, ele vai receber 5%. Tranquilo? E aqui, a mesma coisa. Só que aqui eu posso reduzir no critério da porcentagem e também no fixo, né? Então, em vez de receber R$700 mais 10% sobre o valor de cada comissão, perdão, sobre o valor de cada venda, ele vai receber R$600 mais 5% sobre o valor de cada venda. O que não pode. Viola de maneira frontal o texto constitucional. Só é possível a redução salarial nos casos de convenção ou acordo coletivo. Nunca se esqueça disso. Juiz não reduz salário, advogado não reduz salário, membro do Ministério Público não reduz salário, tá? Só quem reduz salário é convenção ou acordo coletivo. É uma forma de dar privilégio à negociação coletiva, que é uma negociação em que as partes são isonômicas. Lembre-se que o sindicato da categoria econômica detém o capital, a matéria-prima e o trabalho, porque é formado pelos empregadores. Mas o sindicato da categoria profissional detém o poder de greve, o poder de mobilização da categoria no que tange a exigência dos seus direitos. Então, ambos são isonômicos. A gente diz que no direito coletivo do trabalho que a negociação coletiva ela é isonômica. Então, o texto constitucional quis privilegiar a negociação coletiva. Naqueles casos, por exemplo, em que há uma crise econômica. O que você prefere? Perder o seu emprego ou diminuir o seu salário? É tudo ruim. Rodolfo, é tudo ruim. Eu concordo. Não é nada bom. Mas, entre aspas, é menos pior reduzir o seu salário do que perder o seu emprego. Tudo bem? Tranquilo, então. Vou voltar aqui para o slide. Então, eu coloquei o comissionista puro. B, abono. Já tinha explicado, agora a gente vai só retomar. É a antecipação pecuniária efetuada pelo empregador ou empregado. São adiantamentos salariais concedidos pelo empregador. É aquela famosa antecipação, adiantamento de salário. Por se tratar de antecipação salarial, a jurisprudência vinha assegurando a parcela, todos os efeitos próprios ao salário básico. Uma vez concedido, não pode ser retirado do contrato pelo empregador. E aí eu coloquei, desvirtuamento da expressão abono. Abono de férias ou pecuniário. Lembra daquela conversão de até 1/3 das férias em abono pecuniário. Abono salarial, abono condicional. Abono condicional é aquele 1/3 a mais que o empregado recebe nas férias. E abono salarial do PIS/PASEP. Esse abono salarial é, no caso, para o PIS e para o PASEP. Para o PIS é aquele caso
do trabalhador esteja inscrito no programa do PIS há pelo menos 5 anos, ter recebido até 2 salários mínimos no ano anterior, ele vai receber um salário mínimo. Todo ano a Caixa Econômica Federal coloca uma campanha para os trabalhadores procurem a Caixa para receber esse valor. Muita gente esquece de receber, ir lá comparecer na Caixa para receber esse valor. Tá? Então, esse é o famoso abono salarial do PIS. Tá? E do PASEP para o servidor público. Adicional. E aí vem uma das parcelas que eu mais gosto de explicar, e é um tema de extrema importância. Tá? É o seguinte, preste muita atenção. Adicional. Toda vez que você lembrar de adicional, você vai lembrar dessa seguinte explanação. Eu tenho 28 anos, tá? Confessando aqui a minha idade, mas eu gosto de simplificar as coisas. Eu acho que o meu papel aqui como professor é simplificar. E eu gosto sempre de dizer acerca de 2 filósofos de direito do trabalho. O direito do trabalho tem 2 grandes filósofos. Não são tão reconhecidos, mas eu sempre trago eles nas minhas aulas. Que são 2 personagens de um querido seriado chamado Chaves. No Chaves nós temos 2 filósofos. Primeiro, Seu Madruga, que diz o quê? Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Porque a palavra trabalho vem de tripaliare. E tripaliare vem de tripalho, que é um instrumento de açoite com 3 garras, em que o escravo era chicoteado. Ou seja, o trabalho no início era uma coisa nociva. O homem bom, para Platão, era um homem que não trabalhava. Então eu sempre digo o Seu Madruga ele lembra a origem da palavra trabalho, quando ele diz que não existe trabalho ruim. Tá. O outro filósofo, Jaiminho Carteiro. Eu quero evitar a fadiga. Eu quero evitar a fadiga. O trabalho gera desgaste físico. Por isso que nós temos que ter normas que limitam a duração do trabalho. Rodolfo, o que você tem a ver com adicional? Adicional de horas extras. Porque quando o empregado realiza horas extras, ele está trabalhando acima da sua jornada normal, numa condição mais gravosa. Então, se ele trabalha numa condição mais gravosa, ele tem que receber um valor a mais. Daí o adicional de 50%. Se o empregado trabalha à noite, presumivelmente, é um período pior do que trabalhar de dia. Por isso que ele recebe um adicional de 20% no mínimo, de acordo com o texto consolidado. Se o empregado trabalha em locais em que nós temos exposição a inflamáveis, explosíveis, etc., ele trabalha onde? Ele trabalha no local perigoso, periculosidade, 30% sobre o salário básico. O que eu estou querendo te mostrar? Que o adicional não está ligado a uma coisa boa no que tange a prestação de serviços. É um salário condição. Como assim? O empregado recebe essa parcela porque ele trabalha numa condição mais gravosa. É uma dinâmica muito do capitalismo. Você trabalha mais, no local pior para você e recebe mais. Tá? Então, nós temos o salário e condição. E essa condição é boa? Não. É uma condição mais gravosa. Está mais grave aqui. Por isso que ele recebe o adicional. Tá? E aí vem uma coisa. Se eu trabalhava à noite, mudar o meu horário para o horário diurno, eu não recebo aquele adicional. O adicional não incorpora o salário. Ele integra enquanto ele for pago. Lembra do complexo salarial. Enquanto ele for pago, ele está lá no complexo salarial. Mas se eu eliminar a condição, se eu cessei a condição, não há mais o fundamento para nós pagarmos aquela parcela. Por isso a gente diz que é salário e condição. Eu pago em virtude da submissão ao trabalhador condições mais gravosas, e uma vez cessada aquela condição, não há direito adquirido sobre aquele valor. Ah, Rodolfo, mas é salário. É alteração contratual lesiva? Não, ao contrário, é benéfica. Não pensa só em dinheiro, meu filho. Dinheiro é bom, mas não é tudo na sua vida.
Tá? Você tem que pensar na saúde do empregado. Se o empregado presta muitas horas extras, ele corre o risco de sofrer um acidente de trabalho. Então, é uma condição ruim para ele. Eu dou pecuniariamente é bom. Porque, infelizmente, no Brasil, a hora extra virou regra. Mas a hora extra deveria ser exceção. Porque, que eu saiba, extraordinário é diferente do ordinário. Tranquilo? Show de bola.